Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do canal Vencendo com Cristo. E você que não conhece, vai lá, curta, compartilha, se inscreva. E juntamente comigo, eu convido você a ser um disseminador da palavra de Deus, né? Sempre, como eu sempre falo, sempre tem uma pessoa ansiando pela palavra. E a palavra é o alimento da nossa alma. Amém? E eu deixei nas redes sociais hoje aí uma palavra abençoada que está em Isaías, no capítulo 26, no versículo 4. Vamos para a palavra? Mas antes disso eu quero colocar aqui um fundo musical para a gente ficar aqui ouvindo. E a palavra que eu compartilhei hoje nas redes sociais está em Isaías, capítulo 26, versículo 4, vai falar assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é nossa rocha eterna. Ai, que lindo e que verdade. Pois o Senhor, e somente o Senhor, é a nossa rocha eterna. Eu quero estar compartilhando uma reflexão que vai falar assim: ultimamente muito se tem falado sobre estabilidade, ou do risco que ela pode causar, relações comerciais, entre países, decisões políticas, financeiras, alterações climáticas, geológicas, até mesmo nível familiar ou psicológico. As pessoas ou sistemas atravessam problemas constantemente de instabilidade. Algumas dessas oscilações podem deixar um rastro bastante destrutivo. Em regiões assoladas por sismos ou tsunamis, por exemplo, né? Apesar de todas as variações ou incertezas que podem acometer a nossa vida, em pelo menos um aspecto podemos ter uma firme esperança. Em pelo menos um aspecto, porque nos outros a gente não sabe o que pode acontecer. É tudo instável, não tem estabilidade. Mas nós podemos ter esperança que Deus é a nossa rocha, inabalável. Todo o resto poderá sofrer alteração, mudanças, muitas vezes por causa das ações inconsequentes e desastrosas de nós mesmos, homens. Mas Deus é a sua palavra, ela vai permanecer o quê? Estável para sempre. Todas as coisas elas podem estar sujeitas a mudanças. Quantas coisas nós conhecemos que aparentemente se tornaram sólidas à nossa vista, mas que na verdade não tiveram solidificação com o passar do tempo, e veio mostrar que tudo pode passar e tudo pode ser estável. Mas Deus é imutável, Deus ele nunca muda. A Bíblia fala que nem de direção ele muda. Então a palavra dele, ele é a nossa segurança. É por isso que Cristo vai falar aqui na palavra dele que ele, somente o Senhor, é a nossa rocha eterna. E que nós temos que encontrar em Jesus Cristo essa segurança, que nós temos que colocar diante de Deus isso. E aqui eu quero ver uma reflexão que eu botei uma introdução para falar assim: nesse contexto sagrado, o nosso Deus é chamado de rocha eterna. Em diversas passagens bíblicas, Deus é comparado a uma rocha firme, perfeita e inabalável. Uau! É ou não é verdade? O Senhor é a minha rocha. Deus é a minha rocha. Os estudiosos da linguagem original da Bíblia, eles chamam de Eusali, Deus, rocha minha, em Salmos 42, versículo 9. A rocha nos transmite a ideia de algo que firme, sólido, perpétuo, seguro. Literalmente falando, a rocha é chamado o quê? É um nome que é dado a uma grande massa de pedra que forma o quê? Um grande penhasco. Né? Literalmente da forma falando é isso, mas no sentido figurado seria o que? Cristo é a nossa rocha eterna. As rochas eram bem abundantes na Palestina, principalmente nos planaltos centrais. Na Bíblia, a palavra rocha é usada na maioria das vezes em sentido figurado, referindo-se o que? Deus e a Cristo. A rocha nos transmite a ideia de instabilidade, tendo o Senhor como a nossa rocha, a nossa estabilidade que está garantida.
não é uma estabilidade, mas é uma estabilidade. Nós estamos totalmente sustentados por Cristo. Não tem como naufragar, não tem como não ter êxito diante de Deus que nos fortalece. E aqui no versículo Deuteronômio, no capítulo 32, vai falar que Moisés, 32, versículo 4, vai falar que Moisés descreve Deus como uma rocha perfeita, dizendo, ele é a rocha cuja as obras é perfeita. Não há nada que Deus não faça que seja perfeito, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto ele é. Uau! E aqui no versículo, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, vai falar, a Bíblia afirma que não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Ai, que lindo! A rocha, nenhuma outra rocha há como o nosso Deus. Nada se compara ao nosso Deus, a nossa rocha inabalável. Não tem nada que se compare ao nosso Deus. E aqui, 2 Samuel 22, versículo 32, vai falar assim, Davi lança um desafio dizendo, porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? E em 2 Samuel, lá no capítulo 22, mas lá no versículo 47, vai falar, Davi ainda exalta a rocha eterna, dizendo, vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a minha rocha da salvação, da minha salvação, a rocha da minha salvação, bendito é o Senhor, a rocha da minha salvação. Se eu estou salvo, se eu tenho garantia, é porque Ele providenciou isso para mim, me deu estrutura, morreu por mim para que eu fosse salva. Minha garantia eterna é o Senhor. Que lindo! E aqui no Salmo 78, versículo 35, o salmista declara que só depois do aperto o povo se lembra de Deus, lembra-se de que a rocha, dizendo, vinde cantai ao Senhor, cantai com júbilo a rocha da nossa salvação, cantai com alegria, lembre das coisas maravilhosas que tem feito o Senhor, que é a rocha da nossa salvação. Uau! E aqui, para finalizar, vai falar em Isaías 26, versículo 4, que foi o que eu deixei hoje compartilhado, para falar. O profeta Isaías nos aconselha o quê? Confiai no Senhor perpetuamente. Nunca termina. É sólido, inquebrável, perpétuo, nada dissolve, nada dilui, nada finaliza, não tem fim a força, a rocha, inquebrável, inquestionável. Que lindo, porque o Senhor é uma rocha eterna. Passa-se todas as coisas, passa-se as gerações, passa-se os costumes, passa-se todas as coisas, mas Deus, Ele nunca vai passar. Ele é e sempre haverá de ser, desde o princípio ao fim mesmo, imutável. É lindo demais pensar isso aqui. E para a nossa conclusão, Deus é a nossa rocha eterna. Como rocha, Deus é a força do seu povo, o sustentáculo da sua igreja. Ele sustenta a sua igreja e a defesa e o abrigo e a segurança dos salvos. Ele é a rocha de onde flui as águas da vida para todos os remidos por Cristo beberem. Em 1 Coríntios 10, 4. Para todos aquele que Ele o chamou, separou, beber, ser totalmente saciado por Cristo Jesus. Ai, que lindo, que palavra linda. Não tem como a gente não ser fortalecido nessa rocha inabalável que é Cristo. Eu quero estar convidando você aqui para a gente estar orando, pedindo para que Deus possa nos fortalecer nessa rocha eterna, para que imutavelmente a gente possa viver em Cristo. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, eu te peço que o Senhor venha se fazer presente como a nossa rocha eterna e venha abrir a nossa visão para que nós possamos sempre lembrar de onde o Senhor nos tirou, de que o Senhor já tem um projeto para a nossa vida e o Senhor nos chamou antes mesmo de qualquer coisa, o Senhor já tinha projeto para a nossa vida e que o Senhor venha ser a nossa rocha eterna, Pai, presente sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre.
e que nós venhamos fitar os nossos olhos num Deus imutável, em nome de Jesus.